Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente quais são os 5 critérios que eu usaria para escolher uma corretora de Forex se eu estivesse começando do zero. E eu já fui um trader iniciante, então eu já cometi todos os erros que provavelmente você vai cometer. Escolher a corretora errada, perder dinheiro numa operação. Eu lembro de uma operação que eu acabei de abrir. Quando eu migrei pro Forex, eu falei assim, cara, eu tô perdendo $10 nessa operação e a minha conta é de $1.000. Quer dizer, eu tô perdendo 1% e o mercado nem andou ainda. Como que isso pode estar acontecendo? É impossível ganhar dinheiro nesse mercado, não dá para ganhar dinheiro nisso aqui. E isso acontece até hoje, por quê? Porque existem corretoras, mesmo corretoras reguladas, que têm um custo extremamente alto, que não são sérias, não são seguras, e a gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou compartilhar minha tela e vou te mostrar passo a passo quais são esses 5 critérios e como você pode escolher uma corretora da forma certa, tá? Independente da corretora que eu uso, eu vou te mostrar como eu escolheria se eu estivesse começando agora e eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso também. Então, vamos compartilhar minha tela porque eu sei que você quer saber o primeiro passo. E essa aqui é a primeira ferramenta que você tem que conhecer, uma ferramenta independente que compara essa questão dos spreads. E quando eu era iniciante no Forex, teve uma operação lá, como eu já falei, né, que eu abri a operação e eu tava já perdendo $10. Numa conta de 1.000, tava perdendo 1% só por causa de custo. Eu falei, cara, isso daqui não pode dar certo. Olha como isso acontece até hoje. Tá vendo a diferença aqui, ó, do custo operacional no euro-dólar da Tickmill, que é a corretora pela qual eu opero hoje, para XM, que é uma corretora muito conhecida, patrocinou Fórmula 1, patrocina time de futebol. Isso acontece até hoje. Uma corretora regulada, uma corretora grande, enorme, com um budget de marketing que está sempre fazendo anúncio e ela tem um custo efetivo 20 vezes maior do que as outras corretoras, não só a Tickmill, mas, por exemplo, a Pepperstone, que está aqui como uma corretora anunciante. É dentro desse site que se chama MyFXBook. O MyFXBook é um site muito bom para você comparar. Então, você vem aqui, ó, em Brokers, Forex Spreads, você vai poder comparar essas corretoras e aí você pode selecionar aqui várias corretoras diferentes e você sempre tem que incluir a comissão. Por quê? Porque se você não incluir a comissão, basicamente você não está vendo o custo real daquela operação. E tem um outro cuidado que você tem que tomar. Não é porque um dado está aqui que ele é 100% verdadeiro. Não é porque um dado está aqui e de repente uma corretora está mostrando o meu custo é muito baixo, que esse dado é verdadeiro. Então você tem que ir verificando em outras ferramentas. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada MQL5, que é o site oficial dos criadores ali, né, do MetaTrader, que é uma das maiores plataformas do mundo ainda hoje. No MQL5 você tem tanto o mercado aqui, onde você tem robôs, expert advisors, quanto os sinais que você pode seguir. Uma das coisas que você percebe é que as corretoras dos principais sinais que existem aqui no mercado de Forex, principalmente, elas são normalmente as mesmas. Então são as mesmas corretoras, por quê? Porque são corretoras reguladas, com um ambiente de negociação extremamente confiável. Foi assim, inclusive, eu já vou contar um pouquinho mais pra frente, que eu cheguei na corretora pela qual eu opero. Então esse tipo de análise é muito importante, porque você já dá uma filtrada e fala assim, cara, deixa eu ver quem são pelo menos aí os 10 melhores players do mercado, ou as 5 melhores corretoras do mercado, para que eu consiga escolher de uma forma um pouco mais adequada. Mas esse não é o primeiro critério. Apesar de já ter te mostrado essa ferramenta, tem algo que é mais importante do que você vai ver ali no MyFXBook, que é a questão regulatória. Uma corretora de Forex séria, ela é regulada nos maiores centros financeiros do mundo, e aqui eu vou colocar 2 órgãos regulatórios que para mim são os mais importantes. ESMA, na Europa, FCA no Reino Unido. Reino Unido e Europa estão separados aqui em questão de órgãos regulatórios para as corretoras de Forex e CFDs. Por que Forex e CFDs? Porque além do Forex, você pode operar ações, você pode operar índices internacionais, Nasdaq, Dow Jones, todos os índices do mundo, você pode operar petróleo, ouro, prata, BTC, todas as criptomoedas. Então você tem uma série de ativos que você pode operar ali dentro das corretoras de Forex, que são os chamados CFDs, contratos por diferença. Um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso. Esse negócio ele é extremamente regulado na Europa, ele é extremamente regulado no Reino Unido. A FCA, inclusive, que é o órgão regulatório do Reino Unido, e a ESMA, que é o órgão regulatório da Europa, eles são os watchdogs, que a gente chama, os cães de guarda. Eles ficam ali muito em cima dessas corretoras. Por quê? Porque no passado a gente já teve problemas, a gente já teve muita fraude. Então, hoje em dia, não tem como uma corretora não ser regulada na Europa e no Reino Unido e você achar que ela é uma corretora confiável. Porque mesmo que você estiver operando pela filial Seychelles, ou pela filial Bahamas, ou pela filial Maurícios, se essa filial está debaixo de uma corretora que é regulada nesses centros financeiros, você vai ter muito mais segurança, você vai estar muito mais protegido. Por quê? Porque os donos dessas corretoras, eles respondem criminalmente por qualquer problema que você tiver dentro do grupo, porque essas corretoras, elas têm que segregar os fundos dos clientes, porque essas corretoras têm que ser auditadas, elas estão pensando provavelmente em abrir capital, então não dá para o dono chegar lá e fazer o que ele quiser, não. A corretora tem que operar de uma forma séria. E isso protege 99% dos problemas que você pode ter dentro de uma corretora de Forex. Sinceramente, esse é o passo inicial. Não opere por uma corretora que não é regulada nos maiores centros financeiros do mundo, ESMA ou FCA. Então, quando você tem uma corretora que é regulada tanto no Reino Unido quanto na Europa, você provavelmente está falando de uma empresa que é muito séria.
Segundo, quem são os donos e qual é a história dessa corretora? Existem corretoras que estão começando agora que elas podem se tornar grandes corretoras, grandes nomes da indústria daqui 10 anos. Mas a verdade é que quando a gente está falando do nosso dinheiro, a gente não quer ser aquele early adapter, a gente não quer ser o boi de piranha, a gente não quer ir lá e testar para ver. Ainda mais uma indústria que está tão consolidada como a indústria do Forex. Então existem corretoras que existem há 10, 15, 20 anos. Existem corretoras que existem há 5 anos, corretoras que existem há 10 anos. Você precisa de uma corretora que está há algum tempo operando. E existe um ponto aqui que é muito importante. Quem são os donos dessa corretora? Essas pessoas estão se apresentando, elas estão lá no site institucional, estão falando, olha, eu sou o dono. Por quê? Porque a maior parte dos donos das corretoras de Forex tende a se esconder. Eu tentei fazer podcast, visitar escritório e, enfim, conhecer um pouco mais da corretora que eu operava lá, que era a IC Markets, durante anos. Eu propus muitas vezes e os caras simplesmente nunca queriam abrir as portas. Por outro lado, a Tickmill, e não é aqui falar super bem da Tickmill e mal da IC Markets, mas a Tickmill, ela foi uma corretora que abriu as portas. Tá, você quer conhecer o escritório? Vem aqui até o Reino Unido. Tá, você quer falar com o cara do risco? Vem aqui falar com ele. Você quer falar com o dono? Vamos fazer um podcast. Você pode entrevistar o cara e o cara tá lá no site da corretora, não tá se escondendo. E eu acho que é aquilo, cara, quem não deve não teme. Se você não tá pensando em fazer nada de errado, não tem por que você querer desaparecer. Se eu tivesse começando hoje, sinceramente, esse seria um ponto que eu tentaria observar. Quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa? Elas têm uma história no mercado, elas estão dispostas a mostrar quem elas são, porque quem não deve não teme e não tem problema nenhum você falar que é o CEO de uma corretora, pelo menos não deveria ter. Legal, mas vamos para minha tela que eu quero te mostrar mais algumas coisas técnicas sobre como eu escolhi a corretora pela qual eu opero hoje, nesse momento de mudança, né? Quando eu tava lá atrás tentando entender, cara, não tô feliz com essa mudança regulatória da corretora que eu opero. É a melhor corretora do mundo, porque a IC Markets era a melhor corretora do mundo, mas eu não tô satisfeito, não acho seguro eu continuar aqui. Como que eu posso escolher outra corretora? Primeiro, fiz esse filtro que eu te falei, MyFXBook, comecei a comparar os spreads, sabia quais eram as corretoras reguladas ao redor do mundo, e aí eu fui para uma terceira camada, que é dar uma olhada aonde? Nos sinais do MQL5, para ver quais são as corretoras que a galera tá usando, para ver se existe uma corretora que está sendo usada por muitos robôs, por exemplo, né? Ou dentro de muitos expert advisors, os caras estão falando, ó, essa é a melhor corretora para usar. Se tantos robôs assim estão usando a mesma corretora, deve ter algo aí. E comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa instituição. Então eu já tinha feito um filtro, eu sabia que era uma corretora regulada, eu sabia que ela tinha um bom spread, extremamente competitivo ali com as outras corretoras do mercado. Mas eu vim para uma terceira camada, falei, cara, se tem aqui esses robôs usando a Tickmill, eu não vou seguir esse robô, não vou operar por ele. Mas, cara, se esse cara aqui tá usando a Tickmill, provavelmente é uma boa corretora, então deixa eu abrir uma conta e começar a testar. Colocar 2 MetaTraders um do lado do outro e começar a testar qual que é a execução na corretora que eu opero hoje, que eu já sei que eu vou migrar, e qual é a execução nesse mesmo ativo, nesse mesmo momento, na corretora TIC. Quando eu comecei a comparar, quando eu comecei a olhar aqui no histórico de negociação e ver qual é, e aqui eu não estou logado na minha conta, logado você consegue ver qual era o custo operacional dessas ordens. Eu comecei a perceber, bom, essa corretora aqui ela é extremamente competitiva, dá para eu começar a testar. E foi assim que eu cheguei até a Tickmill, só para você ter uma ideia. Não foi seguindo critérios, esses caras vieram até mim me oferecendo algum tipo de promoção. Não, foi um processo inverso. Eu cheguei até eles e falei, a sua corretora é boa, tô testando, podemos fazer uma parceria? Queria começar a divulgar, mas o critério para eu fazer essa parceria, eu queria saber quem são os donos, queria visitar o escritório, e aí foi que tudo aconteceu de uma forma como eu gostaria que tivesse acontecido se eu fosse um trader, entende? Porque é isso que você quer transparência. Então foi exatamente assim que eu cheguei na corretora pela qual eu opero hoje, e é isso que eu acho que você também deveria usar. Cara, algum tipo de critério para ver se outras pessoas que não têm nenhum tipo de interesse divulgando uma empresa estão usando aquela empresa. Então, a corretora Tickmill, ela é a melhor do mundo no meu ponto de vista, por quê? Porque ela tem um bom ambiente de negociação, ela tem os melhores métodos de depósito e resgate, ela tem órgãos regulatórios por trás, ela tem as melhores plataformas do mundo e as pessoas que estão por trás estão dispostas de forma transparente a dar a cara pro negócio e falar, eu sou o dono da corretora, eu sou o CEO, é assim que funciona, é assim que não funciona. Isso você não encontra em nenhuma corretora do mundo, é só você buscar na internet e encontrar quantos donos de corretora participaram de podcasts. Existem critérios técnicos e existem critérios que me mostram que é a melhor corretora. Existem outras boas corretoras? Com certeza existem e a gente vai continuar falando sobre isso no vídeo também. Por quê? Como eu falei, a Tickmill não é a única corretora regulada do mundo. Não é a única corretora que te dá bons métodos de depósito e resgate ou as melhores plataformas. Mas tudo isso é uma grande combinação que deixa ela entre as melhores com certeza absoluta. Existem muitas corretoras que oferecem somente métodos de depósito e resgate com criptomoedas. Fuja disso. Se você encontrar uma corretora que só aceita criptos para depositar ou resgatar, pode ter certeza que você vai ter problema. Por quê? Porque a corretora não quer estar dentro do sistema financeiro tradicional. Então ela não quer passar pelos bancos, ela não quer passar pelos PSPs, né? São os meios de
pagamento, ela não quer passar por aquilo tudo que uma empresa séria tem que passar, porque o dinheiro vai estar rastreável. Além disso, como é óbvio, uma corretora que está recebendo lá em Vanuatu, ela vai ter muita dificuldade em trazer esse dinheiro para a Europa. O dono vai ter muita dificuldade para trazer esse dinheiro para a Europa, por quê? Porque os bancos vão perguntar, cara, da onde vem esse dinheiro? Vanuatu, isso aqui é um paraíso fiscal, quais são as procedências do lucro que você teve aqui? As coisas são sérias no mercado financeiro, não é o velho oeste, entendeu? Você não consegue ficar movimentando dinheiro. Por outro lado, com cripto, sendo muito sincero, ainda hoje você, por causa de toda essa questão da proteção e você ter o seu próprio dinheiro, e você conseguir levar o seu dinheiro para onde você quiser, você ter um dinheiro que não é rastreável, que o governo não controla, também acaba abrindo margem para os problemas. Por exemplo, alguém que quer te fraudar, alguém que quer te roubar, receber depósitos em Bitcoin somente e depois sumir com o dinheiro. Inclusive, isso já aconteceu no Brasil. Pessoas que criaram uma corretora, receberam o dinheiro da galera e ó, sumiu, quebrou a corretora, sei lá o que aconteceu, e já foi, entendeu? Os métodos de depósito e resgate e toda a burocracia, que eu vou falar uma coisa importante. A burocracia, no caso do mercado financeiro, ela é importante. Por quê? Porque evita fraudes. Se você tá vendo que uma corretora aceita Pix como depósito de resgate, mas pede confirmações, que ela aceita criptomoedas, mas pede confirmações, que ela aceita transferência internacional, mas aceita somente de uma conta que também é sua, tudo isso é uma prevenção à lavagem de dinheiro. Tudo isso é uma proteção para você. Por quê? Porque amanhã você tem 50 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares numa corretora, tá tudo lá organizado de uma forma que você resgata a hora que você quiser para qualquer carteira cripto. Alguém entra no site da corretora e limpa a sua conta inteira. Por quê? Porque ele manda para uma carteira cripto que nunca foi cadastrada, que não tá no seu nome, que ninguém sabe de onde que é e rouba seu dinheiro, entende? Então tem coisas que eu sei que você vai falar, mas é mó chatice, na hora de depositar não foi assim. Pensa um pouco na sua própria proteção, pensa que as pessoas não estão necessariamente querendo te roubar, às vezes as pessoas estão querendo proteger não só você, mas principalmente o negócio delas. Por quê? Porque se alguém for roubado dentro da corretora, quem vai responder é o dono. Se algum processo de lavagem de dinheiro acontecer dentro da corretora, quem vai responder judicialmente é o dono e os diretores. Então o cara não tá só tentando proteger você, ele tá tentando proteger o dele também, falando, eu não quero estar envolvido em problema. E aí, tá gostando desse vídeo? É meio difícil, né, escolher a melhor corretora, não é tão fácil quanto você imaginava provavelmente. Olha, deixa eu falar uma coisa. Aqui no canal a gente tem uma parceria com a Ticno, como eu já falei algumas vezes, que é a única corretora pela qual eu opero, e todo mundo que cria conta na Ticno com o nosso link tem 3 benefícios exclusivos. Primeiro, é o meu indicador exclusivo, que me ajudou a ganhar praticamente 700 mil reais já auditados nesse ano, só para você ter uma ideia. Em 4 meses a gente ganhou mais de 100 mil reais, tudo auditado nas mesas proprietárias, para que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse e falar, mas você tem parceria com a Ticno. Não, auditado de forma 100% independente nas mesas proprietárias, a gente ganhou mais de 100 mil reais usando esse indicador. É um indicador muito legal e eu tô disponibilizando para todo mundo que cria conta na Ticno usar esse indicador em todos os ativos e todos os timeframes. Além disso, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Se você começar a operar pela Ticno e fizer um depósito entre 200 e 500 dólares, você tem 100% de bônus, basta mandar um e-mail lá e falar que chegou através do nosso link. E você também tem acesso ao nosso grupo exclusivo, onde a gente compartilha análises, informações, notícias. Minha equipe tá ali sempre com a galera tentando ajudar. Então já é mais uma coisa que pesa para a Ticno, inclusive, né? Porque por mais que você tenha outras corretoras boas aí, nenhuma delas você vai conseguir usar o nosso indicador, em nenhuma delas você vai ter, além do indicador, bônus e muito menos um grupo exclusivo onde a nossa equipe pode te ajudar, beleza? Então continua aí com o vídeo e vai entendendo um pouco mais os critérios que a gente usa para escolher uma boa corretora. Se as pessoas sérias entenderem essa dinâmica, elas vão entender que é para proteção delas que uma corretora perde todas as confirmações. E se uma corretora não tá pedindo todas as confirmações para você, duvide que aquilo é sério. Por quê? Porque em algum momento um dos clientes daquela corretora vai perder dinheiro e vai ser roubado justamente porque não teve esse processo de controle. Então os controles, eles são importantes. Outra coisa, segregação de fundos. Os nossos fundos são segregados dos fundos dos clientes. Por quê? Senão o cara mistura o dinheiro dele lá com o dinheiro da corretora, é o dinheiro do dono, é o dinheiro do lucro, é o dinheiro do cliente. Tá tudo na mesma conta do banco. Isso parece surreal, mas acontece até hoje, com corretoras gigantes. No ano passado, quando o ouro estava subindo sem parar, as corretoras market makers, que ganham quando as pessoas perdem, elas estavam assim, totalmente à rasca, elas estavam quase falindo, várias delas. Por quê? Porque o dinheiro estava todo misturado, elas eram market makers, então elas estavam sempre ganhando no prejuízo dos clientes, mas de repente o ouro subiu, 100% em 3 meses e os clientes começaram a ganhar, porque era direcional, era só comprar, estava subindo sem parar. A corretora era market maker, então ela não estava passando sua ordem para o mercado. O que aconteceu? Ela que estava tomando prejuízo. 2 corretoras muito grandes quase faliram, precisaram de injeção de capital dos donos, inclusive. Isso foi um papo que estava rolando nos bastidores da Forex Expo Dubai. Inclusive o dono de uma corretora lá foi agredido no meio do evento por um problema de não querer pagar um cliente que tinha ganhado muito dinheiro no ouro. Você vê qual é o tamanho do problema de operar por uma corretora que não é regulada, porque o cara pode ir lá,
criar um stand na Forex Expo Dubai, mostrar tudo como se fosse lindo, maravilhoso, mas não tem nenhuma regulação, é market maker, tá fazendo tudo errado. Então as coisas têm que ser sérias, tem que ter algum tipo de controle. E esse é um passo que eu seguiria. Então dá uma olhada no passo a passo. Saber se aquela corretora é regulada, saber qual que é a história da corretora, quem são os donos, ter uma prova social, encontrar outras pessoas usando, pessoas que não teriam benefício nenhum em usar aquela corretora, como por exemplo aqui os robôs que a gente falou do MQL5, conhecer bem a infraestrutura, métodos de depósito, resgate, plataformas, né, que é o último ponto que a gente vai falar. Quais são as plataformas que essa corretora oferece? Ela oferece MetaTrader 5, MetaTrader 4, TradingView. TradingView hoje é muito importante porque é uma plataforma aí que muita gente está usando e é uma plataforma independente para você poder operar. Então essa corretora oferece todo esse combo, uma boa execução, MetaTrader, MetaTrader 5, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, métodos de depósito e resgate rápidos. Tudo isso vai construindo uma boa decisão. E esse é o processo que você deveria usar. No meu ponto de vista, você não deve nunca operar por uma corretora, mesmo que seja eu que esteja divulgando. Você tem que seguir um passo a passo para ver se essa corretora é séria, se ela é regulada, se ela tem uma história, se ela tem métodos de depósito e resgate que mostra algum tipo de controle financeiro mais tradicional, se ela oferece boas plataformas e principalmente se ela tem algum tipo de prova social independente do que as pessoas estão falando, que comprove que é uma corretora legal para ser usada. Entende? Você tem que juntar tudo isso e aí você vai perceber que existem, sei lá, 3, 4 corretoras boas no mercado, sendo muito sincero, né? Você vai ter aí a Tickmill, que no meu ponto de vista é a melhor de todas nessa combinação. Aí você tem a IC Markets, que apesar de todas as mudanças regulatórias, agora com IC Trading, também é uma corretora muito boa, principalmente na parte de negociação e de execução. Você tem a Pepperstone, que também é uma boa corretora. Ela não tem um ambiente de negociação como da Tickmill, ela não tem um suporte como da Tickmill, ela não tem toda essa transparência como da Tickmill, mas é uma boa corretora. E aí você vai começar a ter aquelas que já não são muito boas em termos de spread, de swap, de ambiente de negociação. Não é só ter uma plataforma boa, não é só ter copy trading, não é só ter facilidade no depósito e resgate, você tem que ver a combinação. Tem muita corretora que fala que tem a regulação na FCA, que fala que tem a regulação lá no Reino Unido, mas nunca operou efetivamente no Reino Unido. Isso, inclusive, é uma coisa que está sendo muito verificada hoje em dia e vai acabar nos próximos meses. Os órgãos regulatórios europeus e do Reino Unido não querem que uma corretora consiga a regulação lá e depois não opere. Por quê? Porque ela não sabe efetivamente o que esse cara está fazendo. Ele está usando só o selo de verificação lá da FCA para tentar ganhar algum tipo de respaldo, de respeito no mercado. Então, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado, sabe? Se você quer realmente operar por uma corretora séria, eu fiz toda essa curadoria. Eu estou te falando que dentro de todas as corretoras que existem, poucas são realmente boas. A Tickmill, sem sombra de dúvida, para mim é a melhor. Mas dê uma olhada, abra a conta, teste, compare na prática e veja se efetivamente faz sentido para você em termos de execução, de plataforma, dos métodos de depósito e resgate. E aí depois você toma uma sua decisão, entendeu? Mesmo com o Murilo falando, a corretora que é melhor para o Murilo, que para mim é a melhor do mundo, pode ser que para você também precisa ser testada. Assim como eu fiz, você também deveria fazer. Vai lá, teste. Se você realmente gostar, continua operando por ela. Beleza? Então é isso. A gente se fala na próxima. Um abraço. Valeu. Tchau.